A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco, nos guiando e nos dando um saber que faça diferença em nossa vida. A pessoa de Jesus é luz para a nossa fé. Nós estamos no segundo domingo do Advento. O Evangelho de Marcos fala mais sobre João e ainda assim nós conseguimos perceber a pessoa de Jesus aqui já anunciada por ele. No Evangelho de Marcos, nós veremos que Jesus é constituído rei e recebe a missão de servo de Deus que irá ensinar o direito às nações. Já no primeiro capítulo, Jesus confrontará Satanás e todos os poderes do mundo para estabelecer sua própria realeza no dia imediatamente após o seu batismo. O Espírito está sempre com ele, o Rei das Nações. Enquanto servo de Deus, Jesus ensinará as multidões, pois ali também terá batalhas para libertar as pessoas dos poderes satânicos que as oprimem. Por meio dessa luta, Jesus estabelecerá sua realeza dentro de cada ser. Cristo exorciza os espíritos maus dos sistemas e dos indivíduos. É um resumo do que o Evangelho de Marcos trata e vem tratar a partir desse novo período que é o ano B, que começou domingo passado. Quando a gente vê João batizando no Rio Jordão, é importante a gente lembrar da importância desse batismo no Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que, após o povo passar pelo Mar Vermelho, que foi aberto por obra do poder de Deus, nós temos o povo também passando pelo Jordão. Mas a referência que nós temos é sempre de um povo que vai para uma terra prometida, mas que ao mesmo tempo esse povo ele cerca essa terra, ele faz loteamento, ele expulsa as pessoas que já estavam lá, e assim aquela justiça que era prometida acaba se revertendo numa injustiça. E o papel de João aqui batizando no Rio Jordão tem a ver com essa reparação que nós vamos perceber que ele já anuncia também com a vinda daquele que é mais importante que ele. Ser batizado no Jordão e ainda atravessar o Jordão tem a ideia aqui de não invadir, não fazer muros, não expulsar, mas de levar justiça para as pessoas. O batismo aqui de arrependimento de pecados também está na dimensão de que uma nova justiça, que aquela justiça que vem com Cristo, ela possa se estabelecer em meio à sociedade. Então esse batismo de João é um batismo que já anuncia aquela justiça que virá com o próprio Cristo. E assim Marcos 1, 1 a 8, certamente nos coloca diante de uma pergunta essencial. Como reagem as pessoas diante da pessoa de Jesus? Porque nós vemos como elas reagem diante de João Batista.
Nós vemos como é a reação de Herodes, como é a reação dos políticos, a reação das lideranças religiosas, a reação do povo. Mas a pergunta importante para nós é como que as pessoas reagem à figura, à própria pessoa de Jesus. Para as comunidades de Marcos, Jesus é misterioso. Se a gente for lendo o Evangelho, a gente vai ver que as pessoas têm Jesus como alguém meio que misterioso. O evangelista revela que a provocação que a pessoa de Jesus causa supera o que os seus ensinamentos e milagres são capazes de provocar. Então a gente vai ver discussões em torno da pessoa de Jesus. Os milagres e os ensinamentos às vezes ficam em segundo plano e algumas lideranças vão vir questionar moralidade, por que Jesus se senta com pessoas que seriam vistas como pecadoras na sociedade. Então esse mistério, como é que esse homem senta com pessoas pecadoras? E não, poxa, como que ele atua para a justiça, As pessoas diante de Jesus têm reações diferentes. Umas querem já o crucificar logo de início. Outras estão diante de um mistério. Sobre a pessoa de Jesus, ele é filho de Deus e tudo a respeito dele é boa notícia. Essa boa notícia resgata o que foi anunciado aos exilados do passado, tanto no Egito quanto na Babilônia. E no tempo da graça, essa boa notícia é anunciada aos exilados da humanidade perdida, os que estão desumanizados ou que desumanizam. Então, antes a ideia de resgatar um povo, para que esse povo possa viver e ser humanizado e viver a dignidade da humanidade conforme Deus criou, agora a gente percebe que isso é para todos, Jesus vem para humanizar toda a humanidade que se desumanizou. Veja, João Batista convida pessoas para se batizarem com o propósito de se arrependerem de pecados, mas a forma como ele vive é uma forma de confronto com o sistema. Como é que João Batista vive? Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo. Isso é confronto com o sistema. Por que ele não se veste como nós? Ele não precisava de comprar roupas. Ele usava do que Deus dava, da natureza. Roupas do pelo de camelo. E um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Totalmente contra o sistema. Então a gente percebe que João Batista já traz um conceito de humanização que é nadar contra a corrente. Atravessar o Jordão para fazer justiça e não para continuar mantendo Jerusalém como uma cidade onde um rei fez muros e onde os agricultores têm que servir as pessoas que moram na cidade. Porque nós aprendemos que nós, que vivemos no meio urbano, nós temos o direito de receber o alimento que vem do campo. Quando o preço aumenta, a gente reclama, mas a gente nunca pensa no trabalho e na exploração que a pessoa do campo, o trabalhador e a trabalhadora do campo sofrem. Então existe uma questão de humanização. João está na dimensão daquele que está no campo. Ele não explora, percebam que João não explora quem produz, ele não explora quem produz roupa, ele não explora quem produz alimento. João é alguém que já vem contra o sistema, contra os exploradores. Mas a gente está falando da figura de Jesus, que é colada a essa figura também de João. Por que a pessoa de Jesus, que é Salvador, Messias, boa notícia, é desconcertante? Se João já desconcerta um pouco a gente, por que Jesus é ainda mais desconcertante? Pois o caminho de volta para Deus, vocês já ouviram falar sobre o caminho de volta para Deus? Vocês já ouviram falar sobre o primeiro amor? Várias vezes esses temas surgem, O caminho de volta para Deus é também mistério desconcertante. O deserto onde é preparada a chegada do rei servo é lugar símbolo do retorno para Deus. Renúncia total em direção à terra de dignidade universal.
Quando a gente fala de terra prometida, e a gente vê na história do povo de Israel, a gente percebe que a terra prometida ela deixou de ser uma terra de dignidade para ser uma terra de exploração. E aqui Jesus vem para trazer, resgatar essa imagem, esse retorno para Deus, onde é uma terra de dignidade para todas as pessoas. Uma terra prometida por Deus. No deserto a sede é sanada com batismo. Água que purifica a fim de não haver mais sede. E aí a gente fala, sede de quê? O que nas bem-aventuranças a gente percebe que o povo tem sede? Sede de justiça, não é? O povo tem sede de justiça. E o que isso tem a ver com a pessoa de Jesus, que é uma pessoa desconcertante? Porque ele denuncia e ele traz justiça. João trazer para batizar no Jordão está trazendo as pessoas para ter acesso à água. Não é? É só batismo? Ou é acesso à água? Justiça, dignidade. Então Jesus vem após João para que todos tenham água. Água para matar a sede que nós temos fisiologicamente, e a água como símbolo também da justiça, a fonte da vida. Sem água, nenhum ser vive. Então temos aqui também o tema da água, que nós sofremos agora no Espírito Santo, né? Uma seca, estado de calamidade. Apesar da chuva de ontem, não quer dizer que isso mudou. Então será que precisamos de entrar no Jordão, nessa dimensão da justiça que João Batista traz e que Jesus vem para confirmar? A água que purifica a fim de não haver mais sede. A fome acabará, a injustiça tem seu fim. Tudo isso pertence ao rito simbólico de reconciliação que é selado com a prática dos ensinos de Jesus no cotidiano. Então, nessa pegada do batismo de João e a chegada de Jesus, esse preparo para um mundo de justiça, mostra aquilo que nós devemos fazer. João Batista está fazendo aquilo que já é anunciado sobre a segunda vinda também de Cristo. Não devemos esperar que o mundo chegue num momento de paz, ou então achar que quanto mais guerras, mais próximo Jesus está para voltar. Nós devemos lembrar que Jesus só vai voltar quando a gente puder oferecer um mundo de paz para Ele. Enquanto a gente não mudar a nossa forma de olhar para o mundo achando que quanto pior, melhor, a gente vai distanciando a justiça. Quanto mais a gente lutar por justiça, quanto mais a gente lutar para que as pessoas tenham dignidade, quando a gente mudar a nossa consciência e começar a enxergar que as nossas atitudes, como exploradores do campo, elas fazem diferença, que a forma como eu me relaciono com o sistema, isso faz diferença, eu posso estar sendo injusto. Então Jesus vem à medida que a gente torna o país, o planeta mais justo. Não faz sentido ele voltar se a gente não tornar as coisas melhores. Então esse caminho de volta é reconhecido em lugares difíceis, esquecidos, empobrecidos, rejeitados. Onde é que esse caminho de volta precisa acontecer? Onde existe dificuldade. Onde existe guerra, existe um caminho de volta. Onde existe uma família que está sendo desestruturada, ali existe um caminho de volta. Onde uma pessoa sofre com depressão, ali está um caminho de volta. Onde alguém passa fome, você olha e você fala, ali tem um caminho de volta. Vai depender de como a gente se relaciona com esse mundo que está à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor. Se eu me relaciono com as dificuldades sem enxergar que é um caminho de volta, de retorno a Deus, eu continuo distante. Eu continuo sendo injusto. Mas quando eu enxergo que é um caminho de volta para Deus, aí as coisas começam a fazer mais sentido. O Natal irá concentrar todos esses lugares no Jesus menino.
Seu nascimento será caracterizado por todas as dificuldades identificadas como caminho de volta para Deus. Toda a narrativa do nascimento de Jesus, e a gente falou um pouco na escola dominical, toda a narrativa, esse nascimento da história da salvação, se identifica com o caminho de volta para Deus. João Batista é o precursor, aquele que vem antes do curso, o precursor do Messias. E ele chamava as pessoas ao arrependimento a fim de que adquirissem pureza aprovada por Deus. Mas é o cursor quem tornaria efetiva essa purificação, pois não é limitada à dimensão religiosa. Jesus não vem para que a nossa dimensão religiosa seja aceita por Deus. A ideia não é que a igreja, a nossa forma de ser igreja, seja aceita por Deus. Não é essa a ideia. A ideia é que por meio do agir do Filho de Deus, essa purificação alcance e refaça o ser por completo, irradiando para a sociedade, para a cidade e até para as nações do mundo inteiro, aquilo que a gente tem como a justiça verdadeira. Então essa ideia de que a gente precisa encontrar sim o caminho de retorno a Deus. Jesus é aquele que transcorre a história, cursa o mistério do agir de Deus. Então como que a gente percebe essa pessoa de Jesus desconcertante diante de nós? Como é que a gente percebe essa pessoa desconcertante de Jesus? Quando a gente olha para o caminho de volta, quando a gente identifica o caminho de volta. E o caminho de volta não está necessariamente em você, mas pode estar também. Mas o caminho de volta está no outro, na outra pessoa. O caminho de volta está na possibilidade de eu enxergar a possibilidade de fazer justiça. Ano que vem é ano de eleição. Será que a gente tem um caminho de volta? A gente vê, não sei se Vila Velha está assim, mas Vitória está toda asfaltada, asfalto novo, a Serra também. Será que isso é um caminho de volta? Será que é João Batista aplainando para a chegada de Jesus? Então observar como que é simbólico as coisas que acontecem. É justiça para quem tem carro? Ou agora eu vou gastar menos com manutenção. Então esse prefeito é bom. A gente observar os caminhos de volta, a gente não se deixar levar pelas coisas que são colocadas diante de nós como se fossem justiça. Não há justiça nenhuma no asfalto novo. Quantas pessoas continuam morrendo, continuam tendo fome. Quanto os postos de saúde não atendem bem, né? Então, a gente observar esses caminhos de volta. Indo para a nossa conclusão. Em qualquer tempo, a humanidade se vê frustrada à espera de um vingador ou restaurador. A gente sempre espera um vingador ou um restaurador. E aí, na eleição, às vezes a gente quer um vingador e não alguém que vai fazer justiça. A gente vota num vingador, alguém que vai vingar. Jesus, o Messias Salvador, ao mesmo tempo satisfaz a esperança outrora frustrada e supera a ideia de vingança ou restauração nostálgica, pois ele faz novas todas as coisas. Jesus não vem renovar um asfalto, ele vem fazer um caminho novo. Jesus não vem fazer com que a gente tenha o carro melhor, ou que a gente tenha mais conforto. Mais conforto é não ter que ajudar ninguém. Mais conforto é poder andar tranquilo nas ruas. Jesus vem justamente para a gente ficar desconfortável. Ele vem para que as coisas todas sejam novas. A importância da pessoa de Jesus é por ele próprio atribuída ao passo que ele prega o reino de Deus, depois ele proclama Deus e, em terceiro lugar, interpreta a vontade de Deus. Jesus, ele prega o reino de Deus, ele proclama Deus, caminho de volta, e ele interpreta a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus?
né, o projeto de salvação, para que as pessoas tenham dignidade, não só as pessoas, mas que o mundo, toda a criação tenha dignidade. Assim, a importância da pessoa de Jesus consiste naquilo que se destinam os evangelhos: proclamar a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Daí a fé na pessoa de Jesus é fé em Deus. E a gente sempre lembra, não basta ter fé em Jesus, é importante que a gente procure ter a fé que Jesus teve. Ter fé em Jesus é fácil, não, eu acredito em Jesus, um cara bom, conseguiu realizar coisas boas, eu tenho muita fé nele. É a mesma fé que às vezes a gente tem em alguém que vai fazer uma obra na nossa casa, a gente tem tanta fé que a obra atrasa, não é assim? Como que são as obras de reforma, de pintura? É uma dificuldade. Ter fé em Jesus não garante nada. É apenas uma forma de às vezes você se inspirar. Mas você ter a fé que Jesus teve, a fé de ir até a cruz, a fé de querer encontrar o caminho de volta a Deus, a fé de ir às pessoas necessitadas, a fé de enfrentar o sistema de morte. Essa é a fé de Jesus. Então a gente ter fé em Jesus, mas principalmente ter a fé que Jesus teve. Daí que fé no Espírito que está em Jesus é fé em Deus. A pessoa de Jesus é por excelência o agir de Deus. Então ter fé em Jesus é ter fé no agir de Deus. Mas ter a fé de Jesus é agir junto com Deus. Deus age no mundo a todo momento. E nós agimos? A ideia é de que a gente também possa agir. Que possamos assumir dentro e fora de nós essa luz do mundo, da segunda vela, no agir de Deus, a fim de que tudo se transforme para a honra e glória do Eterno. Amém.